Olá, saúde. Este é o jornal da Agência CWB de Notícias. Hoje, 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista e Dia do Médico Legista. A Agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã, prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem um comentário forte com o Dr. Gebuque. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Eu não sei se o presidente Traiano fez implante. Não sei, o secretário de cabelo branco como eu. Mas eu não sei se ele fez implante. Agora, se fez, vai cair todo o cabelo do Traiano. Não tem jeito. Ricardo Arruda e aquele rapaz que foi expulso da Câmara Municipal e depois conseguiu, lá, através do Rodrigo Barroso, um habeas corpus para disputar a eleição, foi eleito por mais de 60 mil curitibanos. Então é legítimo o mandato dele. As pessoas, ele representa mais de 60 mil pessoas. Tem pelo menos 100 municípios do Paraná que não tem 60 mil habitantes. Esse rapaz representa mais de 60 mil paranaenses. Então ele representa as pessoas. Tem gente que acha legal o negócio de invadir a igreja, o negócio de contestar a ordem, a organização. Democracia é desse jeito. E aí ele tem um problema de convivência com o Ricardo Arruda, que é o outro deputado. E aí eles ficam fazendo o cirquinho. Antigamente a televisão aqui falava cirquinho Canal 6, que a televisão tinha o cirquinho Canal 6. Eles estão fazendo do plenário um circo. E o presidente Traiano, além de perder o cabelo, perdeu a paciência. E disse que vai mandá-los para a comissão de ética. Tem 7 membros a comissão de ética. Só que um deles é o próprio Renato. Então ele mesmo vai ter que julgar se o comportamento dele é adequado ou não. Ora, se ele julgasse inadequado, ele não faria. Então a questão é a seguinte: a Assembleia representa a população. A população não entende, na maioria das vezes, que um parlamentar parlamenta, por isso o nome, e legisla e fiscaliza. Bom, a grande pergunta é: quantos projetos de lei e quantas leis nos 3 mandatos do Ricardo Arruda foram produzidos? Quantos projetos de lei transformados em lei aconteceram com o Renato Freitas, vereador de Curitiba? Eu não sei. Semana que vem eu vou comentar a produtividade do trabalho legislativo deles. Porque esse troço de ficar se xingando em plenário, cada um deles ganhando 100 conto por mês, não tem nenhuma graça para o cidadão.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Cobrando do governador do Paraná, a notícia do blog do Ismael, nos corredores da Assembleia Legislativa, destaca que a situação política está cada vez mais tensa com relação aos escândalos envolvendo as agências de propaganda que também atendem o governo do Estado. Deputados, tanto de situação quanto de oposição, se perguntam quando essa história terá um fim e se o fim será feliz. É importante lembrar que o governo Ratinho Júnior homologou recentemente uma licitação de 95 milhões de reais, repetindo, 95 milhões de reais com empresas que estão no centro desses escândalos, que arrepia até os cabelos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agências investigadas atualmente atendem o governo desde 2012. Minha avó, Anita, quando viva, sempre dizia: onde há fumaça, há fogo. O deputado Requião Filho voltou a criticar o acordo feito pelo governo Ratinho Júnior, que aceitou receber apenas 323 bilhões de reais de uma dívida de 6 bilhões da concessionária do pedágio Rodonorte no fim do ano, por obras não realizadas e cobranças indevidas nas tarifas dos últimos 25 anos. O líder de oposição, Requião Filho, falou que o governo estadual aceitou receber apenas 5% da dívida bilionária da concessionária Rodonorte e que esse valor será aplicado para o quê? Para fazer obras na região Nordeste. Requião Filho falou que o perdão de mais de 95% da dívida é injustificável, ainda mais por se tratar de dinheiro que saiu diretamente do bolso do povo. Isso o governador e seus assessores não avaliaram. Requião Filho desafiou o governador Ratinho Júnior a explicar moralmente este acordo. Falam que o acordo foi feito na justiça. Não. O juiz apenas, para quem não sabe, o juiz homologa um acordo que foi feito entre o quê? Entre as partes.
A presença do juiz é para homologar. Um devedor e um credor se reúnem, entram num acordo e o juiz homologa isso. Esse dinheiro, portanto, era de todos nós, que passou pelas praças de pedágio e pagou mais do que devia. Então, nós precisamos e agradecemos a intenção, a responsabilidade do deputado Requião Filho, arguindo tudo isso aqui, porque você dar uma bonificação de 95% de uma dívida, lógico, isso para quem não pode pagar. Mas quem se aproveitou, tomou o dinheiro do bolso do paranaense, isso tem que pagar. Dívida se paga, não se perdoa. Isso é sagrado. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na última semana mais de exatos 2.930 casos e um óbito por dengue no Paraná. Somente naquele período foram registrados mais de 16 mil notificações de novos casos suspeitos da doença. Ao todo, desde o início desse período da epidemia, em agosto de 2022, são 102.021 notificações, 48.128 casos detectados, 14.032 casos confirmados e 12 mortes. As regionais de saúde com mais casos são Londrina, 3.705 casos, Maringá, 2.300 casos, Foz do Iguaçu, 2.273 casos e Paranavaí, 1.280. A regional com mais óbito é de Foz do Iguaçu, com 5. Amigo e irmão, para você entender como está funcionando esta situação no Paraná da dengue, eu vou perguntar se você viu, se você leu, se você ouviu alguma campanha de esclarecimento, de incentivo a descartar água parada do governo do Paraná. O governo do Paraná diz que esta responsabilidade é do governo federal. E todos nós sabemos que em saúde tem que ter comprometimento. Verbas para promover o governador, aparecer na foto, inauguração disso, assinatura daquilo, intenção disso, isso tem verba para a imprensa divulgar. Mas uma campanha para esclarecer mais ainda sobre a dengue, isso não tem. Então, vamos deixar de lado o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a promoção política pessoal, e vamos fazer política de responsabilidade pública, como esta de esclarecimento público, se fazer presente, mostrando como deve ser feito, usar os veículos de comunicação para fazer isso, para que as pessoas tomem mais consciência. Vamos participar, vamos incentivar. Isso seria lógico, mas comprometimento com o ser humano por parte dos políticos é muito, mas é muito, muito difícil. O que eles querem é apenas aparecer na foto. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes.
As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A R-INSA Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-INSA faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-INSA Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-INSA Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-INSA Imóveis. Tradição com garantia. Portaria do Ministério das Comunicações autorizou os Correios a aplicarem reajuste de 5,49% no preço para o envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais, entre outros serviços postais prestados pela estatal de logística. O aumento corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, entre janeiro e dezembro de 2022, conforme medido pelo IBGE, descontado o fator de produtividade, que é o percentual de tempo que um funcionário passa fazendo alguma atividade para o qual ele foi contratado. Há muito tempo, estamos vendo que o Detran Paraná só quer recolher taxas e multas. O detalhe importante é que pouca gente ou quase ninguém fica sabendo onde estão sendo aplicados esses vultuosos recursos. Qualquer um pode imaginar quanto grande é isso. Lá no Detran, a intenção é cobrar e não facilitar nada para ninguém. Exemplo simples para qualquer um entender. Você mora lá na Vila Nossa Senhora da Luz e, para renovar sua carteira, a clínica que vai te atender está lá no Atuba. A turma do Detran marca o seu horário para as 14 horas e 16 minutos. Se você chegar 14h18, você não é atendido. Perdeu, mané. Para fazer essa renovação, tem que pagar mais uma vez. Para saber, ninguém no governo de Ratinho Júnior sabe disso. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCC, da Fundação Getúlio Vargas, ficou em 0,74% em março. A taxa supera a de fevereiro, que foi de 0,34%. A alta foi puxada principalmente pelos transportes, cuja inflação subiu 2,39 pontos percentuais, ao passar de 0,43% em fevereiro para 2,82% em março. Também tiveram altas os grupos habitação, 0,34 pontos percentuais, subiu de 0,60% para 0,94%, e saúde e cuidados pessoais, 0,12%, indo de 0,84% para 0,86%. O grupo de despesas com alimentação passou de uma deflação, que é a queda de preços de 0,03% em fevereiro, para uma inflação de 0,15% em março, apresentando, portanto, uma alta de 0,18%. A Companhia Nacional de Abastecimento enviará até o dia 3 de maio à sua unidade armazenadora em Boa Vista cerca de 12.700 cestas de alimentos que terão como destino final os povos indígenas e Yanomamis. As cestas foram adquiridas a 5.200.000 em um leilão pagos com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a Conab, o valor pago representa uma economia de pelo menos 1.400.000, motivado por um deságio de 21,22% no preço de abertura do leilão. Após chegar à unidade de armazenamento, os alimentos serão enviados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e à Força Aérea Brasileira, para então serem encaminhados aos Yanomamis. No sábado, dia 1º de abril, em homenagem ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, a categoria dos educadores realizou uma assembleia para discutir a proposta do mandatário estadual em relação ao piso salarial e à database dos profissionais da educação,
De acordo com o anúncio feito pelo Palácio Iguaçu, no dia 31 de março, será concedido um reajuste de 13,25% para todos os professores, PSS e efetivos na ativa e aposentados. Esse percentual representa a diferença entre o salário básico da classe 1 da licenciatura plena e o piso nacional do magistério, que é de R$ 4.420,55 para 40 horas trabalhadas. Porém, os funcionários de escolas e demais servidores receberão apenas 5,79% da database, que contempla a inflação acumulada em 2022. Mas deixa de fora as perdas salariais acumuladas desde 2016. Ou seja, a propaganda é uma coisa e a realidade é outra, totalmente diferente. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao presidente do Banco Central a possibilidade de parcelamentos de dívidas no Pix, sistema de transferência instantânea do Banco Central. Segundo o ministro, a ferramenta ajudaria a combater o crédito do país. Falava com Roberto Campos, Neto, sobre o parcelamento de débitos pelo Pix, que pode ser um grande avanço do nosso sistema bancário. Você parcelar usando essa ferramenta, lógico que seria bom, argumenta o ministro Haddad. Isso vai trazer melhoras às condições de competitividade de crédito no país, disse o ministro em encontro virtual por busca de soluções junto ao Banco Central para investimentos no país. O vereador Elivelto Oliveira está no jornal para falar sobre ações, discussões dos vereadores na cidade de Curitiba para o quê? Para buscar a tarifa zero no transporte coletivo de nossa cidade. Vamos ouvir. Nós acabamos de criar na Câmara de Curitiba, ou autorizar na Câmara de Curitiba, a criação de uma comissão especial que vai discutir a tarifa zero no transporte da cidade. Necessariamente não é tarifa zero
mas nós vamos buscar alternativas para baixar o preço da passagem de ônibus em Curitiba. Por que isso? O último reajuste que nós tivemos na passagem, que elevou o valor para R$ 6,00, acabou deixando o transporte inviável para alguns trabalhadores. E são exatamente os trabalhadores que mais precisam do transporte. Mas para muita gente, pagar R$ 6,00 2 vezes por dia se tornou inviável. Tem gente, inclusive, que faz esse trajeto do trabalho para casa, às vezes um deles a pé para economizar. E isso é uma falha muito grande no nosso sistema. Então nós criamos essa comissão visando buscar alternativas para baixar a tarifa e também alternativas que possam até fazer Curitiba entrar no sistema de tarifa zero. Nós temos isso adotado em algumas cidades do Paraná. Paranaguá é a maior cidade que adotou a tarifa zero. Depois que esse sistema foi criado na cidade, o número de ônibus teve que aumentar por causa da demanda. Então nós entendemos que se você oferece o serviço, o cidadão vai atrás. E uma das principais falhas, um dos principais problemas do transporte coletivo hoje é exatamente falta de passageiros. Então se nós conseguirmos adotar um sistema para baixar a tarifa ou para zerar a tarifa, nós temos certeza de que os passageiros vão voltar a utilizar os ônibus na cidade. O tradicional prato feito está muito mais caro para os brasileiros. Arroz, feijão, salada e bife encareceram devido à alta no preços desses alimentos. A cebola, por exemplo, subiu 12% nos últimos 3 anos e o óleo de soja apenas 115% foi a alta. Já o arroz, que está em plena safra no Brasil, subiu 63%, enquanto que o feijão teve alta de 46%. Na cidade de São Paulo, o preço do PF, o prato feito, tem variações menos expressivas, mas se a comparação for feita com outros estados, a diferença fica muito maior. Na capital paulista, o PF gira em torno de R$ 20. No Distrito Federal, chega a custar R$ 37. No Rio de Janeiro, o prato feito sai em média por R$ 22,80, o mesmo valor médio encontrado na capital mineira. Na região sul do país, o preço volta a subir e o PF chega a R$ 28. No Rio Grande do Sul, R$ 28 também. O título mundial de Lewis Hamilton, Fórmula 1 de 2008, pode ser contestado em breve por Felipe Massa. O piloto brasileiro, que foi vice-campeão naquele ano, admitiu estar estudando medidas legais para pedir judicialmente a revisão do campeonato. Em entrevista a um programa, Massa disse que pode ir atrás de justiça, depois de que afirmou recentemente Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, à época, a respeito do GP de Singapura. Acho que todos lembram, no GP daquele ano, que Luiz Felipe Massa pode contestar essa ação. Em 2008, Felipe Massa perdeu o campeonato mundial de Fórmula 1 com a diferença de 1 ponto para Lewis Hamilton. À época, o brasileiro estava na Ferrari e o britânico na McLaren Mercedes. A polêmica em que Massa vê injustiça aconteceu no GP de Singapura, a 15ª corrida da temporada. Nelson Piquet Jr., filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, pilotava pela Renault ao lado de Fernando Alonso. A pedido do chefe Flávio Briatore e do engenheiro Pat Symonds, ele colidiu intencionalmente na curva 14 do circuito, quando Felipe Massa liderava a prova. A batida forçou a entrada do safety car, que indiretamente acabou ajudando o espanhol. Coisas interessantes também.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.